Continuando a aplicação do conteúdo referente a leis de Newton e principais forças da mecânica que nós estudamos, nós vamos estudar também, na aula de hoje, o plano inclinado. A teoria referente ao plano inclinado está no caderno 5, na página 18. Então, vamos lá. O que é um plano inclinado? Um plano inclinado é considerado como uma máquina simples. Nada mais é do que uma rampa, né? Que nós representamos aqui por essa superfície inclinada. Aqui no caso nós temos um ângulo θ de inclinação. E nós temos aqui um corpo, né? Que está representado por esse bloquinho apoiado na superfície do plano inclinado. Da mesma forma que nós estudamos os sistemas de blocos e os elevadores, nós vamos estudar o plano inclinado, representando as forças que estão atuando nesse sistema, no caso aqui no bloco, né, que vai se deslocar ao longo dessa superfície inclinada, e em seguida aplicar a segunda lei de Newton, para determinar a aceleração com que esse bloco desce a superfície do plano. Então, vamos lá. Primeira força. Peso. Nós representamos a força peso sempre vertical e para baixo. Segunda força que está atuando nesse bloco é força normal, porque eu tenho contato. Então, vamos lembrar das perguntinhas lá. Eu tenho contato entre o bloco e a superfície, então eu tenho força normal. Como que eu represento a força normal? Sempre perpendicular à superfície de apoio e da superfície para o bloco. Então, se eu prolongar aqui, ó, a direção da força normal, espera aí que não ficou legal, vou melhorar um pouquinho. Ela é perpendicular à superfície de apoio, a direção, né? E o sentido é da superfície para o bloco. Quais outras forças que estão atuando no meu plano inclinado? Eu não tenho força de tração, porque eu não tenho nem fio nem corda. Não tenho força elástica, porque eu não tenho mola ou alguma deformação elástica no meu sistema, né? Algum sistema que está sofrendo deformação elástica. Mas eu tenho atrito. Atrito entre quem? Entre o bloco e a superfície do plano. Como que nós representamos força de atrito? Sempre se opondo à tendência de escorregamento. No caso aqui, nós temos que esse bloco vai descer. Então, a força de atrito é horizontal, né? Horizontal, quando eu digo aqui, é paralela à superfície do plano e se opondo ao deslizamento. Então, representamos todas as forças que estão atuando no nosso bloco, apoiados sobre o plano inclinado. O próximo passo no estudo do plano inclinado é representar um eixo paralelo à superfície do plano, esse pontilhado que eu estou representando, que no estudo do plano inclinado nós consideramos como eixo X, então o eixo X é paralelo, e um eixo perpendicular à superfície do plano, que para a gente vai ser o eixo Y. O próximo passo é analisar as forças que estão atuando na direção X e na direção Y. Então, vamos lá. Na direção X, nós temos a força de atrito e na direção Y, nós temos a força normal. A única força que não está nem na direção X nem na direção Y, no caso do plano inclinado, é a força peso. Então, para aplicar as condições de equilíbrio ou de movimento acelerado, nós devemos decompor a força peso. Assim, nós conseguimos aplicar aí a definição, né, da segunda lei de Newton para o plano.
inclinado, tanto na direção x quanto na direção y. Então, vamos lá. Decompondo a força-peso, o que nós vamos ter? Aqui, né, nós vamos ter uma componente que é paralela ao plano, a superfície do plano, que nós chamamos de Px, e nós vamos ter a componente que é perpendicular à superfície do plano. Vou desenhar um pouquinho melhor. Isso. Py. Então, fazendo a decomposição vetorial, nós temos uma componente da força-peso paralelo ao eixo x, né, na direção x, ou melhor, né, na direção x paralela à superfície do plano, e temos uma componente da força-peso na direção y, perpendicular à superfície do plano. Assim, nós conseguimos estudar a dinâmica do sistema, né, do bloco apoiado sobre o plano. Então, vamos lá. O que nós temos? Na direção y, nós temos que a força normal equilibra com a força peso. Então, o que nós podemos escrever? Então, na direção y, que está representado aí na superfície do plano, nós temos que normal é igual a Py. A força normal tem a mesma intensidade da componente y da força peso. Na direção x, o que nós temos? Nós temos que o bloco vai descer a superfície, né, o plano inclinado. Então, se ele vai descer, a aceleração tem a mesma direção e sentido da componente x da força-peso. Então, Px é maior que a força de atrito. Então, aplicando aí a definição da segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, aqui nós temos Px e Φ, né? Vetores com mesma direção e sentidos opostos, nós vamos subtrair para determinar o módulo da força resultante. Então, Px menos Φ é igual a massa vezes a aceleração com que o bloco desce o plano. Vou só representar melhor aqui, que ficou estranha essa aceleração. Assim acho que fica melhor. Então vamos lá. Nós temos então duas equações. E nós temos, na verdade, um sistema, né? Que resolvendo esse sistema, nós conseguimos determinar a intensidade da aceleração com que o bloco desce o plano inclinado. Para isso, nós devemos escrever o módulo, né, da componente x e da componente y da força-peso. Por geometria, o que nós sabemos? Que o ângulo θ de inclinação aqui do plano é o mesmo ângulo entre a componente y e é o ângulo, né, formado pela direção da componente y e da direção da força-peso aplicada no bloco. Então, o que nós podemos escrever? Então, vamos lá. Px é P vezes seno de θ e Py é igual a P vezes cosseno de θ. Substituindo, então, nas duas equações que nós escrevemos, né? Normal igual a Py e Px menos Φ é igual a massa vezes aceleração, nós podemos determinar a expressão para a aceleração. Então, vamos lá. No lugar da normal, então, o que eu posso escrever aqui? Na direção y, que a normal é igual a P vezes cosseno de θ. Espera aí que não pegou aqui o θ. E no lugar do Px, nós vamos escrever que Px é P vezes seno de θ. Então, vamos lá. Nós temos que Px, P vezes seno de θ, menos Φ,
é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é P? P, agora basta substituir a definição do módulo da força-peso. P é igual M vezes G vezes seno de θ. E força de atrito? Qual é a definição de força de atrito? Força de atrito nós sabemos que é o coeficiente de atrito vezes a intensidade da força normal. Vou escrever aqui, ó, para lembrar. Substituindo aqui, ó, pela condição de equilíbrio na direção y, que normal é P vezes cosseno de θ, o que eu posso escrever? Que φ vai ser o quê? Mi vezes P vezes o cosseno de θ. Tá muito no cantinho, né, professora? Vamos lá. Substituindo, então, o φ por mi vezes P vezes cosseno de θ, já posso substituir também o P, que é M vezes G. Então, eu vou reescrever essa equação aqui. Vai ficar mi vezes M vezes G vezes cosseno de θ é igual a massa vezes aceleração. Então, relembrando, olha o que nós reescrevemos. Nós reescrevemos a força de atrito por essa expressão, que é o coeficiente de atrito vezes a força-peso vezes o cosseno do ângulo, certo? Nós temos que, então, analisando essa equação, que massa está presente em todos os termos. Então, nós podemos simplificar, ó, massa, massa, massa. Assim, nós escrevemos que a aceleração com que o bloco desce o plano inclinado é igual a G vezes seno de θ menos mi vezes G vezes cosseno de θ. Quando o bloco desce com essa aceleração? Quando eu tenho um sistema, como representado na figura, né, um bloco apoiado sobre uma superfície inclinada, descendo esse plano inclinado. E considerando que existe atrito entre a superfície do bloco e a superfície do plano, certo? Existe atrito entre as duas superfícies. No caso do plano inclinado, somente com um bloco descendo a superfície do plano, só que sem atrito, se eu for considerar, só um minutinho, um plano inclinado sem atrito, então vou colocar aqui, ó. Vou colocar no canto esquerdo, aqui vai ficar muito sobreposto, tá? Então, vou colocar aqui, ó. No caso do plano inclinado sem atrito, a única diferença é que eu não tenho esse termo aqui na aceleração. A aceleração com que o bloco desce o plano é igual a G seno de θ, certo? Então, sem atrito, a aceleração é a G seno de θ. Com atrito, essa daqui, G seno θ com atrito, certo? A aceleração com que o bloco desce o plano é igual a G seno θ menos mi vezes G vezes cosseno de θ. Vale reforçar o seguinte fato, tá? Aqui eu fiz uma análise de um bloco apoiado sobre uma superfície inclinada de um ângulo θ, e analisei aplicando as principais forças da mecânica e as leis de Newton, como que esse bloco ia descer, com que aceleração esse bloco ia descer a superfície do plano inclinado. No caso de um sistema em que eu tenho mais de um bloco, ou um sistema que eu posso ter polia e acoplando um outro bloco no sistema, eu tenho que analisar cada um dos blocos, todas as forças que estão sendo aplicadas em cada um dos blocos, escrever a minha equação para determinar a aceleração do sistema, certo?
Bom, esse é o assunto da aula de hoje. Na aula ao vivo, nós vamos resolver os exercícios de aplicação e esclarecer as dúvidas. Muito obrigada e até daqui a pouco.